incentivar. Eu queria, Gê, que você falasse, que você desse dicas práticas para quem quer desenvolver um trabalho de leitura literária na sua escola ou na sua turma e não tem um dinamizador de sala de leitura, não tem um documento norteador. Por onde esse professor começa a desenvolver práticas de leitura literária na educação de jovens e adultos? Vamos lá, tem que ser rapidinho, né? Bem rapidinho. Qualquer um pode desenvolver esse trabalho. Eu sou professora de biologia, né? Voltei para a sala de aula agora e eu já entrei na minha sala de aula com pensamento em projetos que pudessem envolver. Por exemplo, fui trabalhar misturas com meus alunos e trabalhei, antes de trabalhar misturas, né? Misturas de substância, conteúdo puramente de ciências, eu trabalhei uma receita de bolo, que nada mais é do que uma mistura. E aí foi aquela bagunça, aquela brincadeira e tudo, depois eu entrei no meu conteúdo. Então, assim, para desenvolver, não precisa ser um professor de língua portuguesa, nem atuar especificamente na sala de leitura. E aí fazer esses momentos de leitura com frequência. Vocês vão fazer agora, terça-feira, um momento onde vão ler poesias. E aí eu trago rapidamente, 3 sugestões aqui. Propaganda literária. Muito comum seria, né, alguém trazer, eu li esse livro e te recomendo. Só que a gente sabe que na EJA, né, mais do que no diurno, nós temos pessoas que estão vindo do trabalho, cansadas, que não têm tempo, né? Então, essa disponibilidade para ler um livro em casa e trazer e divulgar seria mais difícil. Então, propaganda literária de uma receita que eu fiz, de uma música que eu ouvi, de uma mensagem que eu recebi, qualquer coisa, né, assim, que eu li, gostei e compartilhei. Isso pode até ser assim, semanal. Nas crianças, a gente costuma fazer a mala viajante. Cada semana, uma criança leva o livro para casa e é responsável por trazer e contar como leu. Não, cada dia da semana, ou cada semana, um aluno é responsável por compartilhar uma leitura com a turma. Volto a dizer, uma receita, uma música, uma mensagem, um panfleto que recebeu na rua, um informativo, qualquer dessas coisas. Outra coisa que eu acho que é super interessante, tribunal de leitura. Só essa semana nós teríamos para trazer para o tribunal de leitura a professora que recebeu como presente um bombril, a aluna que, por ter 40 anos, foi hostilizada na faculdade porque já estava fora da idade, né? E ontem o caso dos integrantes do BBB que foram expulsos. E aí você está trabalhando, você vai trazer o fato, apresentar o fato, os argumentos e até emitir sua opinião, né? Quando tenho a Olimpíada de Língua Portuguesa, um dos tipos de texto que se cobra lá é o texto de opinião, né? Onde você apresenta o fato, destaca os argumentos, né, positivos e negativos, e dá sua opinião, né? É um tipo de texto que é cobrado ali. Tem a poesia e uma das categorias é sobre o texto de opinião. Olha que interessante trazer isso para a sala de aula e aí eles depois, né, poderem expressar de alguma forma. A leitura compartilhada. O livro, quando você trabalhou, Carolina, por exemplo, esse livro poderia ser lido na sala de aula como uma novela. Cada dia se lê uma página, um capítulo, não sei, dependendo do tempo que se queira, né? E quando eu falei para você lá, você falou do concurso de redação, eu falei sobre o colóquio, né? O colóquio foi um outro projeto que nós tivemos mais atrás, que era assim, tinha um livro que os alunos liam, mas nessa época eles ganharam o livro, mas na impossibilidade de todos os alunos ter o mesmo livro, vamos supor, como Carolina, lemos o livro compartilhado, e aí depois eles passavam por 3 etapas. Esse é um projeto que dá o semestre inteiro, né? 3 etapas. Leram o livro, tem que fazer um resumo do livro. Depois fazer uma resenha crítica. E por último, um texto livre, que poderia ser uma poesia, que poderia ser um acróstico, poderia ser qualquer coisa, relativa ao tema central do livro. Exemplo, um dos livros que nós usamos no colóquio foi um livro de Júlia Emílio Braz, que falava, enquanto houver vida, viverei. Na época estava muito aflorada a questão da AIDS, né? Assim, ainda sem perspectiva de tratamento e tudo mais. E esse livro relatava
é a história de um rapaz que queria muito uma moto, quando completou 18 anos, ganhou a moto, sofreu um acidente, e aí, né, numa transfusão de sangue, foi contaminado e voltou para a vida, assim, encarando o preconceito dos lugares, na escola, onde a dificuldade de tratamento e tudo mais. Era um tema super atual na época, e aí que eles tinham que ler o livro, fazer um resumo, fazer uma resenha crítica, né, porque tinha algumas situações no livro ali, e por último eles tinham que fazer a defesa disso com um texto que eles quisessem, com uma poesia, com um acróstico, com um texto de opinião, com um texto jornalístico e por aí à frente. Num segundo momento trabalhamos um outro texto, um outro livro, que era Melhores Dias Virão, que narrava, olha que situação tão presente, narrava sobre um menino que era criado numa comunidade, era o 5º filho de uma mãe, né? Ele era o caçula, o pai abandonou, ela trabalhava, eles ficavam, né, soltos, sozinhos em casa. Ele se envolveu com tráfico, um dia viu o assassinato de 3 meninos, e aí acabou, para não morrer também, tendo que sair dali, fugir, ir para um outro lugar, e aí recomeçar a vida, né? Falava de recomeços. E aí também tinha essa mesma proposta, ler o livro, fazer o resumo, fazer a resenha crítica e depois fazer a defesa daquela temática ali, entendeu? Quando a gente fala de criar momentos de leitura, falei de 3 situações diferentes aqui, né, mas que são práticas, que podem ser feitas, discutidas, e ainda movimenta a sala de aula no sentido de que professor e aluno chegam na EJA cansado, né? E a EJA normalmente ela tem, com as exceções, 3 públicos específicos: jovem que foi jogado do fundamental para lá porque era muito rebelde e não sabe o que é ainda, o que está trabalhando para correr atrás do tempo que perdeu para conseguir uma certificação para melhorar o emprego, ou a pessoa da terceira idade que está ali ou por realização pessoal mesmo, ou porque quer aprender a ler a Bíblia, e assim vai. Mas são pessoas, né, que já tiveram uma jornada, que ou não tem interesse, o jovem ainda, ou que tiveram uma jornada de trabalho cansativa em casa. E aí, quando você faz essa atividade coletiva, você dinamiza, você integra e você possibilita todo mundo participar. Nessa questão mesmo do Tribunal da Leitura, como eu joguei aqui, por exemplo, você poderia integrar com o jornal. Como sairia hoje, se não fossem as redes sociais, como seria anunciado hoje de manhã a eliminação dos 2 meninos do BBB? 2 meninos. Né? E assim, você traz também para a realidade, criar hashtags, criar campanhas, né? Como a professora que recebeu o Bombril, né? Que campanha nós podemos criar de conscientização em cima desse fato? Entendeu? Então, são coisas que dá para dinamizar uma sala de aula na EJA, eu acredito assim, e é isso.